2 Timóteo, capítulo 4, nós leremos de 6 a 22. Vamos fazer a leitura alternada? 2 Timóteo, capítulo 4, de 6 a 22. Diz assim o texto sagrado: Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Procura vir comigo depressa. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou, e se foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente o Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traz a capa e vestir hoje. Traz a capa, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saúde, Priscila e Áquila, e a casa de Onesíforo. Erasmo ficou em Corinto, quanto a Trófimo, deixei doente em Mileto. Apressa-te a vir antes do inverno. Eu dou-te infinitas orações. O mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e os irmãos todos. O Senhor seja com o teu espírito, a graça seja convosco. Irmãos, um dia chegará o fim da minha carreira missionária, da sua carreira ministerial, seja como pastor, como líder. Um dia partiremos do campo. Outro dia partiremos deste mundo. A hora da partida virá mais cedo ou mais tarde, para mim e para você. E quando esse dia chegar, o que será importante deixar como legado para aqueles que ficam? Deixar para a glória de Deus, para o avanço do reino e para a alegria daquelas pessoas que ficam. Quando o apóstolo Paulo escreveu a segunda carta a Timóteo, estava em Roma, preso novamente, e ele sabia que tinha pouco tempo neste mundo, estava de partida, como ele falou aqui no versículo 6, estava de partida, quanto a mim estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. E quando chegou a hora de partir, o que o apóstolo Paulo considerou importante? O que ele deu valor? Quando chegar a hora da sua partida, seja da vida, seja do campo, seja daquele ministério, daquela liderança, o que você vai deixar lá? Pastor, o senhor está pensando em morte? Mesmo que ela demore para mim e para você, temos que pensar que um dia todos nós partiremos. E a nossa vida é passageira, a vida de um líder é passageira. E muitos líderes pensam que vão ficar a vida toda e não preparam a sua saída. E quando ele sai, é um desastre. Por enquanto, vamos pensar apenas na nossa partida, talvez de um ministério, de um lugar, de uma igreja, de um local, talvez lá da Guiné-Bissau, nesse tipo de partida. No caso de Paulo, a partida dele, tanto da vida como da carreira missionária, ia acontecer ao mesmo tempo. Para nós, às vezes acontece de forma diferente. Às vezes eu posso sair de um campo, mas estou indo para outro lugar, ainda não saí do campo da vida. Para Paulo, as duas coisas iam acontecer de forma simultânea. Ele estava perto de partir desse mundo e perto de acabar a sua carreira missionária. Quando você partir, o que você vai deixar? Qual é o seu legado?
o apóstolo Paulo, quando partiu, o primeiro legado importante que ele deixou foi um legado de fidelidade a Deus. Quanto a mim, estou já sendo oferecido por libação. Versículo 6. E o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Queridos, o mais importante no final não são os números, não é o sucesso, não são as estatísticas, as estruturas. Paulo não estava contabilizando as igrejas que fundou, as cartas que escreveu, os líderes que ele formou. Ele não estava trazendo os números do seu ministério para deixar para Timóteo como um legado para o seu filho na fé. Ele estava dizendo: Timóteo, eu estou indo, mas eu combati o bom combate, eu completei a carreira, guardei a fé, eu fui fiel, pela graça de Deus. Vieram as perseguições, vieram as tribulações, mas eu não desanimei, eu não abandonei a carreira, eu não vendi o meu chamado, eu não vendi a fé. Eu combati o bom combate. E diga-se passagem, Paulo tinha muito para apresentar para Timóteo, ou não tinha? Quantas igrejas plantadas, quantos discípulos, quantas cartas escritas, quanta obra feita. E ele poderia esbanjar diante de Timóteo: Timóteo, toma aqui a minha capivara. Você sabe o que é capivara? Lá em São Paulo, quando a gente fala, puxa a capivara do sujeito, é o currículo, a ficha, né? Às vezes do bandido é a ficha, mas às vezes da pessoa é o currículo, o que ele fez e tal. Paulo tinha muito para apresentar para Timóteo, mas o que ele quis enfatizar para Timóteo, Paulo, que tinha se dedicado à plantação de igreja, ao trabalho missionário, e ele estava partindo, ele disse: Timóteo, eu combati o bom combate. Ele começou e estava terminando sua vida vivendo fiel a Deus, fiel ao Evangelho, fiel a Cristo, a despeito de sofrimento, de lutas e tribulações. E é isso que precisamos deixar, queridos, como legado. Paulo foi perseguido, foi injustiçado, foi abandonado, mas ele foi fiel, pela graça de Deus. Ele já tinha destacado isso aos Coríntios, que assim nos importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, o que se requer do dispenseiro é que ele seja encontrado cheio de sucesso. Não, que ele seja encontrado fiel. Fiel. Que ele seja encontrado fiel. Paulo tinha certeza que tinha servido a Deus fielmente, cumprido a sua vontade. Os frutos, os resultados têm importância. Eles podem dizer alguma coisa, mas não diz tudo. Não é o mais importante no final. Se fôssemos medir o ministério de Jeremias pelo sucesso, pelos frutos aparentes, nós seríamos injustos com Jeremias. Os judeus rejeitaram a sua pregação, jogaram ele dentro de uma cisterna, espancaram Jeremias. Todavia, Jeremias, não durante, mas depois, se tornou um grande profeta respeitado pelos judeus. Porque foi alguém que alertou, que avisou: se vocês não mudarem de vida, o cativeiro virá. O povo não quis ouvir, mas depois, quando aconteceu, deram crédito. Falaram: não, aquele homem falou a verdade, nós não obedecemos, estamos pagando aqui. E todo judeu que foi trazido de volta para o cativeiro considerou, falou: não, aquele era um homem de Deus, um profeta fiel. Paulo disse que foi fiel. Jesus também enfatizou isso. Ser fiel até a morte, morte de cruz. Ser fiel até a morte, dá-te a coroa da vida. Então, quando você estiver partindo, seja da igreja, seja aqui do seminário, seja do seu ministério como líder de louvor, como presidente da sociedade, que você possa deixar esse legado para os seus liderados, para aquelas pessoas que estavam trabalhando com você. Passou alguém aqui, passou um pastor, passou um presbítero, um seminarista, passou um líder na SAF, na UPH, alguém que foi fiel. Ele cumpriu o tempo dele aqui com fidelidade. Ele trabalhou nessa igreja, se empenhou e enfrentou luta, dificuldade, mas ele foi fiel a Deus. Ele tem esse legado. Podemos não gostar dele, do seu estilo, mas não podemos acusar de infidelidade. Não podemos acusá-lo de alguém que mudou a mensagem, mudou a palavra, mudou a visão da igreja.
ele foi fiel. Esse era o legado de Paulo para Timóteo. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Aí, ora a Deus, que Deus me dê essa graça. A hora que eu for enterrado, que alguém possa escrever no meu, no lápide, lá na túmula, combati o bom combate, completei a carreira. Ora, Senhor, me conserva na tua presença, me conserva fiel. Acima de tudo, que eu possa completar essa carreira que o Senhor me deu, sendo fiel. Para que eu não me perca no caminho. E às vezes Deus vai te dando oportunidade, e às vezes você tem alguma influência, oportunidades que Deus abre portas, e às vezes temos tendência de ir perdendo a fidelidade, aí vamos sendo afrouxando ali e aqui. Então temos que nos manter fiéis, queridos. E esse é um grande legado que você pode deixar como seminarista, como pastor, em cada lugar que você passar. Que esse seja um grande legado. Você como pai para os seus filhos, esse foi alguém fiel a Deus. Alguém que serviu a Deus, passou lutas, dificuldade, foi exalmado, foi fiel. Esse foi um soldado de Jesus, alguém que foi fiel, que permaneceu na sã doutrina, que não entrou nos modismos, não ficou balançando no vento de doutrina, alguém que se manteve na fidelidade a Deus, na fidelidade à palavra de Deus, ao Evangelho de Cristo, e completou a sua carreira. Esse é um grande legado que eu e você podemos deixar. Espero que quando eu sair da Guiné-Bissau, as pessoas possam ver, esse pastor nos deixou um grande legado de fidelidade. Alguém que serviu a Deus, independente da dificuldade que passou, foi fiel. Mas além desse legado de fidelidade, o apóstolo Paulo também nos ensina outro legado que é importante deixarmos. Sobretudo nós que somos líderes. É o legado de sucessores fiéis. Versículo 9. Procura vir ter comigo depressa. Paulo vai citar alguns irmãos que ele trabalhou, que ele formou, que trabalhou com ele. Fala de Demas que o abandonou, mas ele fala de outros líderes. Fala de Tito, fala de Lucas, fala de Marcos. Aí vai falar lá no final de Priscila, de Áquila. Ele não cita aqui outros que trabalhou com ele. Mas em cada carta que Paulo escrevia, ele podia citar uma lista de nomes de pessoas que ele preparou, que ele formou, que ele trabalhava em equipe e que ele tinha sucessores. Que ele poderia ir mais para frente, que ele tinha Timóteo para deixar naquela igreja. Ele poderia ir para outro lugar, que ele tinha Tito. Ele tinha sucessores fiéis. Então, na sessão final de 2 Timóteo, quando Paulo terminou o seu último capítulo, da sua última epístola, quando ele escreveu literalmente aquele que seria o último parágrafo conclusivo da sua vida, ele encheu o seu coração e a sua mente com pessoas que ele tinha formado, que tinham trabalhado com ele. E ele falou de várias pessoas que tinham sido influenciadas por ele, sucessores que poderiam continuar o seu trabalho. Eles foram o legado mais visível da liderança de Paulo. Nós olhamos para Paulo e olhamos muito e enfocamos muito Paulo. Mas onde estamos lendo Paulo, vemos Timóteo ao seu lado, vemos Lucas, vemos Barnabé, vemos uma equipe, pessoas que ele estava treinando, preparando. Ele nunca trabalhava só. Ele sempre trabalhava em sintonia com Deus, em sintonia com os irmãos, com a sua equipe, com pessoas que ele estava formando, preparando para deixar. Paulo seguiu o exemplo de Jesus, que preparou discípulos fiéis para dar continuidade ao seu ministério. E Paulo também estava preparando uma equipe, um grupo de sucessores fiéis para continuar a obra que ele começou. E a equipe de Paulo, queridos, era formada por cooperadores no reino de Deus. Era gente que o apoiava na expansão do reino. Eram cooperadores, não eram competidores. Todavia, Paulo não considerava essas pessoas apenas como pessoas que iriam cumprir os seus propósitos, porque é um perigo da liderança, é nós enxergarmos as pessoas apenas como pessoas que vão cumprir uma função para nós chegarmos a um alvo. Queremos que a igreja cresça, então usamos as pessoas somente como estratégia para esse crescimento. E nos esquecemos que ali estão pessoas com uma história de vida, com suas dificuldades, suas lutas, e que nós precisamos trabalhar, contar com elas para um objetivo, mas são pessoas que precisamos orar, chorar com elas, que nos relacionar com elas, visitar elas, estar junto.
e não apenas querer que elas trabalhem para o nosso alvo, para o nosso objetivo. Aquelas pessoas devem ser nossos amigos, nossos irmãos. E a equipe de Paulo era formada por pessoas que ele amava, que ele chorava junto, que ele treinava, que ele tinha amizade. Ele trabalhava com irmãos, com amigos, não era só com colegas de trabalho. E hoje tem sido uma grande dificuldade no meio da igreja, da liderança, é que nós não temos, as pessoas com quem nós trabalhamos não somos amigos, não somos irmãos. Parece que somos apenas colegas, gente que a gente se junta para fazer alguma coisa, mas não tem aquela amizade, aquele carinho, aquele amor, aquela equipe. Então nós temos dificuldade de formar sucessores. Mas Paulo, ele tinha Timóteo. Timóteo era o filho da fé. Timóteo era o coração da teologia de Paulo. Quando Paulo queria transmitir a teologia, o ensino, Éfeso precisava de alguém com a teologia, o coração de Paulo, ele pôs Timóteo lá em Éfeso. Tito era aquele que organizava as igrejas. Quando a igreja estava bagunçada, com dificuldade, aí Paulo, não, Tito, vai lá e organiza a igreja de Creta, dá uma arrumada lá, escolhe presbítero, você tem jeito para isso, ó, vai lá. Aí Paulo tinha Barnabé aquele conselheiro, e lá e aí tinha Priscila, aquele casal experiente que aconselhava os mais jovens. Quando Apolo pregou lá em Corinto, pregou lá em Éfeso, e pregou aquele sermão, a Priscila, ele falou, Apolo, você prega bem, mas falta uma coisa para você, você precisa pregar sua mensagem focada em Cristo, o cumprimento do antigo é em Cristo. Aí eles aconselharam, eram gente da equipe de Paulo, e Paulo colocava nessa missão. Então Paulo tinha sempre gente para cada área, e eram pessoas que ele tinha uma amizade. Lucas, o médico amado, Lucas era aquele companheiro de Paulo, supria suas necessidades. Paulo tinha constantes enfermidades, Lucas era médico, estava sempre com Paulo, era aquele amigo que estava lá para cuidar das necessidades de Paulo. Nós não vemos Lucas escrevendo, pregando, mas vemos escrevendo, não vemos Lucas pregando sermão, ensinando, mas vemos ele escrevendo, narrando, ajudando Paulo e junto com Paulo apoiando naquela necessidade. Era alguém, não somente um colega de trabalho, um amigo, um irmão, um ombro amigo. Era da equipe de Paulo. Tinha Crescente, tinha Carpo, alguém que Paulo podia deixar seus pertences, como Carpo, guarda aí meus livros. Alguém que podia ser amigo e guardar seus pertences. Então, queridos, essa era a equipe de Paulo, seus sucessores. Como não conhecemos o futuro, e mesmo Jesus que conhecia não evitou, não podemos evitar os traidores, os medrosos, que na hora mais que precisamos deles, eles fogem. Paulo foi abandonado por Demas. O verbo usado aqui para abandonar significa deixar em apuros. Todavia, isso não foi motivo para Paulo desanimar, para ficar lamentando. Pela graça de Deus, os que permanecem fiéis, vale a pena. E compensa os desertores, os que nos abandonam. Mas aquele que nós investimos, que permanece fiéis, vale a pena. E não devemos ficar lamentando por aqueles que saem, que abandonam, mas agradecer por aqueles que ficam, que trabalham conosco. E muitas vezes a gente fica lamentando por aqueles que não estão conosco e esquecemos de agradecer, de incentivar quem está conosco. É aquela história, né, que é contada aí, daquele pastor que chegou na congregação, aí tinha só uma ovelha, e ele começou a pregar e pregar, aqueles irmãos que não vêm para a igreja, aqueles irmãos que não fazem isso, e não sei o que, e não sei o que, e não vem, e falta no culto, e não sei o que, e tal. É aquele irmão humilde, simples, acabou o culto e falou, pastor, eu cuido lá de vaca e tal, e quando a vaca aparece no curral, eu dou comida para ela. Eu não fico preocupado com aquelas que não estão lá. Eu vim aqui, não fui alimentado, o senhor só falou daqueles que não vieram, eu estou aqui, estou precisando de comida, de alimento, de palavra, mas o senhor só criticou os que não vieram. Então, queridos, a mensagem é para nós, é para aqueles que estão aqui. Então nós, muitas vezes, lamentamos, eu não tenho uma grande equipe, eu não tenho uma grande igreja, eu não tenho um grande orçamento, eu não tenho isso, falta aquilo. E aquele que você tem, aquele que está isolado, aquele amigo, aquele irmão, aquele que ora, aquela senhora que levanta cedo para orar por você, já agradeceu? Fala, obrigado, porque eu tenho aquela pessoa que levanta, que ora. Uma vez eu fui pregar numa igreja, lá em São Paulo, acabou o culto, eu ganhei uma oferta, e vinha um monte de moedinha. A oferta da viúva pobre. Mas eu orei agradecendo ao Senhor, obrigado por aquelas
viúvas, aquela senhora, mandou uma ofertinha cheia de moedinha, com toda a disposição no coração. É importante, alguém que participa com a sua sinceridade, com o que tem. Eu não fiquei, assim, mas precisava até de uma oferta maior naquele dia. Eu vi aquela oferta ali de moedinhas. Falei, Senhor, muito obrigado. Eu poderia ficar assim, poderia ter caído uma nota de 100 aqui, de 50. Obrigado, Senhor, porque o Senhor moveu o coração daquela senhora, aquele saquinho de moedas, de 5, de 10 centavos. Mas era a oferta de consagração, de dedicação da viúva pobre. E que era uma pessoa importante que se tornou uma parceira do ministério conosco também. Então, isso que nós temos que entender. Que as pessoas, queridos, a equipe com quem nós trabalhamos, com quem você vai trabalhar na sua igreja, não encare as pessoas somente como alguém que vai te ajudar a cumprir um alvo. Encare como irmãos, como amigos, como filhos de Deus, pessoas que você precisa amar, cuidar, pastorear, orar por ela e falar, irmãos, vamos juntos, vamos trabalhar. Nós precisamos cumprir esse propósito, mas nós precisamos cumprir esse propósito fortalecido, animado, juntos, porque você não é somente membro dessa igreja, não somente é colega de um pastor auxiliar, é meu irmão, é colega de ministério, está com dificuldade, nós estamos juntos aí. E quanta dificuldade nós pastores, ainda mais os pastores, pastor é bicho esquisito, tem dificuldade de fazer amigos, muitos pastores são solitários, não tem um amigo, não tem um companheiro, alguém para orar junto, às vezes não quer, e preciso, seminarista, acho que pode viver a vida sozinho, aí sofre sozinho, aí se arrebenta sozinho. Eu tenho sempre um pastor da Central de Araraquara, sempre peço conselho para ele. Lá em Araraquara, quando eu estou lá, a gente ora juntos, conversa bastante. Ele está para aposentar o ano que vem, e aí ele fica me dando conselho, fala, você que está ficando aí, está pegando essa igreja aí, no meu tempo, a igreja do meu tempo não é essa igreja aí, a igreja do meu tempo, ouvia só a voz do pastor, hoje tem várias vozes na internet, em todo lugar, e você prega, o pessoal vem te confrontar e tal, e você que está lá, enfrentar essa igreja aí, cuidado, hein? E aí ele está entregando o bastão, mas, assim, um grande amigo, um grande colega de ministério, amigo, e que a gente, nós trabalhamos juntos, mas não somos somente, somos amigos e parceiros. Então, queridos, se você saísse hoje do campo, da sua igreja, do seu ministério, da sua liderança, quantas pessoas você poderia dizer assim, esse eu treinei, esse vai ficar, esse pode dar continuidade ao trabalho que eu comecei? Não vai ter nenhum prejuízo, a igreja não vai ficar prejudicada, a liderança daquele departamento não vai ficar prejudicada porque eu saí. Porque enquanto eu estive ali, eu preparei, eu treinei pessoas, eu fiz sucessores, eu tenho um legado de sucessores, eles podem continuar. Graças a Deus, Deus tem me dado essa graça. Quando eu cheguei na Guiné-Bissau, como eu falei para vocês, lá nós não tínhamos nenhum pastor presbiteriano guineense ordenado. Então, meu primeiro trabalho foi trabalhar duro para que formássemos liderança nacional. As igrejas estavam lá, mas estavam sem liderança. Então, vamos formar, vamos treinar. E hoje, graças a Deus, já tenho mais liberdade para sair de lá, para estudar aqui no Brasil, voltar. Enquanto estou ausente, o trabalho está caminhando, porque há uma turma que pode dar continuidade ao trabalho. Quem são os seus sucessores? No projeto que você está desenvolvendo, quem você já viu que pode ser alguém que vai continuar o seu trabalho? O seu ministério é tão concentrado em você, se você sair, ele cai, ele desmorona. Tem pastor que pode sair, a igreja desmoronar. Você pode, por quê? Tudo é ele que faz, ele toca, ele canta, ele prega, ele faz tudo. E isso é um perigo, né? Pastor não deve ser aquele que faz tudo, é aquele que prepara as pessoas para fazer. Ele deve dar o exemplo, fazer, mas ele não deve ser, ele é aquele que vai treinar as pessoas, aperfeiçoar os santos, para que os santos façam a obra do ministério. Ele tem que dar o exemplo, fazer. Vai falar de evangelismo, ele tem que ser o primeiro a ir lá na favela e tal, mas ele preparou, tem gente, ele não vai ficar fazendo sozinho, e vai fazer, vai ser o presidente do evangelismo, do louvor, tudo está concentrado nele, e isso é perigo, tanto no campo missionário, como na igreja, como lá na sociedade interna. Nós temos que entender, queridos, nós somos passageiros, nós vamos passar, nós vamos ficar para semente. Então temos que sair e deixar um legado de sucessores, de pessoas que podem dar continuidade ao nosso ministério. Não devemos chamar a atenção para nós.
E, infelizmente, hoje no meio evangélico, o que tem de cantor evangélico, pastor, ele é o bom, ele é o centro. Então ele faz tudo, ele é o centro, tudo tem que passar nele. Isso é um perigo. Muito centralizador. E nós temos que entender que só tem um importante na igreja, que é Cristo. Todos nós somos auxiliares dele e trabalhamos com ele, por ele e com a graça dele. Então nós, e aí falando para seminaristas, para pastores, para líderes, temos que trabalhar arduamente para formar sucessores. Como dizia aí alguém aí do mundo empresarial, do mundo da liderança, sucesso sem sucessores não é sucesso, não vale, né? Então nós temos que... Paulo podia contar e sair tranquilo, porque ele tinha gente que dá continuidade ao trabalho. Ele tinha Tito, ele tinha Timóteo, ele tinha Lucas, ele tinha Silas, tinha Barnabé, tinha uma equipe que ele treinou e formou, então ele podia partir, ele podia sair. Quando chegou a hora, ele podia sair. Ele sabia que estava na hora de passar o bastão. Mas, além do legado de fidelidade, do legado de sucessores, há outro legado que precisamos deixar. Está lá no versículo 11. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze, pois é útil para o ministério. Então, Paulo queria que Timóteo viesse logo ter com ele, porque Paulo estava sentindo falta do seu amigo, do seu filho na fé. Timóteo, vem, estou aqui, preciso. Havia pessoas que estavam com ele queria que Timóteo tivesse também, seu filho na fé. E Paulo faz alguns pedidos para Timóteo. Entre os pedidos que Paulo faz, está um em especial que tem a ver com relacionamentos restaurados pela graça. E aqui um legado importante, que eu e você temos que deixar quando sair. Um legado de relacionamentos restaurados pela graça. Nós conhecemos bem a história de Paulo, Barnabé e Marcos. Então Paulo diz, Timóteo, traz Marcos, porque ele me é útil ao ministério. Conhecemos a história lá de Barnabé, Paulo e João Marcos. Na primeira viagem missionária, Marcos acompanhou Barnabé e Paulo. Mas no meio do caminho ele resolveu desistir. Na segunda viagem missionária, Barnabé queria levar João Marcos. Paulo falou, não vai comigo não. Não vai comigo não. Do ponto de vista prático e estratégico, Paulo estava certo, pois gente estável não poderia acompanhar numa viagem difícil, cheia de incerteza e desafio. Do ponto de vista pastoral, Barnabé também estava certo. Ele queria dar uma chance, recuperar João Marcos. E assim o fez. Dali, aquela desavença, surgiu duas equipes missionárias. Barnabé pegou João Marcos e foi para o lado de Chipre. Barnabé era daquela região, foi recuperar João Marcos, seu primo. Paulo pegou Silas e foi para outra região. E Deus, pela sua graça, apesar daquela situação, ele usou para criar frentes diferentes missionárias. Décadas depois desse acontecimento, Paulo mostrou que essa situação tinha sido superada, que houve perdão, houve restauração e que não havia nenhum impedimento para o relacionamento, para fazerem o trabalho de Deus junto. Ele havia perdoado João Marcos, Barnabé tinha trabalhado com João Marcos, ele foi recuperado. E Paulo diz que Marcos agora é útil para o seu ministério. Traz João Marcos, aquele jovem que eu não queria, que era imaturo, que era inseguro, e que agora foi restaurado, foi recuperado. Agora ele me é útil, está maduro, e é irmão, amigo. Nós vamos trabalhar juntos, é útil para o ministério. Então traz Marcos também. Então, pela graça de Deus, querido, nós podemos superar os maiores obstáculos, as maiores dificuldades, os maiores problemas de relacionamentos. E quem nunca teve aqui, pastor, seminarista, irmão, quem nunca teve um problema de relacionamento com alguém? Tem alguém aí que pode levantar a mão? Nunca teve um problema com ninguém? Tem alguém aqui? Oi, nunca teve um problema de relacionamento? Todos nós. Quem nunca teve uma dificuldade com alguém? E todos nós precisamos da graça, do perdão, para poder recuperar, perdoar. Ainda mais se estamos na liderança, se somos obreiros, somos pastores, somos líderes. Precisamos entender que Deus é gracioso para conosco e precisamos perdoar, principalmente se as pessoas estão arrependidas de verdade, como é o caso de João Marcos, foi recuperado. Então Paulo recuperou a amizade, a comunhão e a disposição para trabalhar junto em equipe.
Porque houve um relacionamento restaurado pela graça. Não saia da sua igreja, do campo missionário, sem resolver as pendências. O que acontece muitas vezes? Nós saímos e deixamos pendências. Relacionamentos quebrados, inimizades, mágoa um com o outro e não resolvemos. Aí fica, não flui, o ministério dele não flui, a vida dele não flui, a igreja não flui, o irmão fica machucado, ele fica machucado e vai para outro lugar machucado. E não trabalhou, não recuperou, não sentou, não orou, não perdoou, nunca falou, ó, Paulo, Barnabé e João Marcos acertaram aquela situação de desavença. E diz o texto, foi uma desavença grande, forte, não foi brincadeira não. Mas eles resolveram. Pela graça nós podemos superar as maiores dificuldades de relacionamento. Entre irmãos, entre líderes, entre pastores, seminaristas. Acho que lá no seminário, principalmente no campo de futebol, acho que lá já deu umas briguinhas lá, não já? Mas resolveram aí. Não tem ninguém aí em pendência com o outro. Nós vamos chamar lá no canto e vai resolver agora, não vai sair daqui, em nome de Jesus, até que... Quando eu estudei no IBEL, lá em 98, tinha uma turma, acho que alguém da nossa turma lá, foi da nossa turma, ficou proibido 30 dias de ir na quadra, porque ele ia e brigava. Ficou proibido, 30 dias suspenso de ir na quadra. Ele não sabia lidar, ia na quadra e brigava. Aí se você tem ido lá jogar bola, jogar vôlei e brigar, melhor evitar, porque você não está sabendo lidar, não está sendo bênção para você e para o outro, então evite. Até você dominar. Mas se brigou, fala assim, me perdoe, vamos trabalhar junto no ministério. Queridos, as estatísticas de missões dizem que o maior problema no campo, não é, hoje atualmente, não é a falta de dinheiro, não são as enfermidades. O maior problema no campo missionário, sabe o que é? Problema de relacionamentos. Problema de relacionamento de missionário com nacional. E talvez se fizermos essa pesquisa dentro da IPB, talvez os maiores problemas são de relacionamento. Entre pastores, líderes, presbíteros, diáconos, irmãos, que o que tem mais dificuldade na igreja, talvez não é a falta de dinheiro, talvez não é a falta de estrutura, são os problemas de relacionamento. Eu não tenho uma pesquisa certa no Brasil, mas se a gente sair, talvez os maiores problemas que nós temos encontrado dentro da igreja são problemas ligados a relacionamentos quebrados e que não são restaurados pela graça, que não há perdão, não há reconciliação, não há disposição de perdoar, de abraçar e de caminhar juntos. E no campo missionário, isso é triste. E o missionário e pastor que não fica quebrado, ele não é bênção, e aí vira crítico, aí tudo está ruim, tudo não presta, nada está bom, e é um perigo. Então, queridos, um relacionamento restaurado também inclui não guardar amargura, rancor. Veja, Paulo fala de Alexandre. Paulo foi duramente perseguido por esse Alexandre. Alexandre era latoeiro, ou seja, fazia metais, aqueles ídolos como Demétrio lá em Éfeso. E a pregação de Paulo, as pessoas se convertiam, deixavam a idolatria, não iam dar lucro para Alexandre, e nem para Demétrio. Então esses criaram problemas para Paulo. E Paulo sofreu duras penas com essas pessoas, com Alexandre, que ele cita aqui, lá no versículo 14, Alexandre o latoeiro causou-me muitos males, o Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Então Paulo, ele foi perseguido, mas ele não ficou amargurado por causa disso, lamentando, ele prosseguiu. Ele entregou Alexandre nas mãos do Senhor, não estava amargurado ou querendo vingança. Os crentes de Roma, também com medo da associação com Paulo, causar-lhes problema, abandonou Paulo no julgamento. Ninguém apareceu lá em Roma, no tribunal, para dar um apoio para Paulo. Paulo falou, que isso não seja levado em conta. Olha lá, 16. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Os irmãos, a igreja de Roma, não apareceu ninguém. Veja aí, o ex-presidente foi dar depoimento, levou uma caravana para apoiar. Paulo foi testemunhar lá ninguém apareceu. Com medo de se associar com Paulo e ser perseguido. Mas ele falou, o Senhor vai cuidar disso. Eles me abandonaram, mas eu não estou abandonado, Deus está comigo. Então ele não ficou amargurado. Uma das piores coisas que tem com o crente é quando ele fica amargurado, ressentido. E se for crente, missionário e pastor, ainda é pior. Missionário amargurado, pastor amargurado, se isola, vira crítico. Da sua boca não sai bênção, sai só crítica, até seu sermão fica pesado. Então, se alguém te perseguiu, falou em verdade a seu respeito, perdoe, entregue
essa pessoa, a situação nas mãos do Senhor. Deixa Ele cuidar das suas preocupações. Concentre suas forças, seu ministério, em fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Se você está de saída do campo, da igreja ou de qualquer lugar, e tem amargura, revolta, desavença, resolva a situação e saia. Saia tranquilo. Ao sair do campo, ao sair de um lugar onde você trabalhou, deixe um legado de relacionamentos restaurados. Eu errei, mas eu fui humilde, perdoei. Eu não fiquei com amargura, não tratei aquela pessoa com indiferença, não isolei, não matei no meu coração, não abandonei. Lembre-se, Jesus morreu e ressuscitou para restaurar todas as coisas, todos os relacionamentos, todo o cosmo, no plano individual e coletivo. Então, nós precisamos ter isso em mente. Isso vale para mim como pastor, como missionário, vale para você como pastor, vale para você como irmão, como líder, como igreja em geral. Nós precisamos, de fato, deixar esse legado, relacionamentos restaurados pela graça, na nossa família, com os filhos, com a esposa. Errei, minha esposa, me perdoe. Marido, perdoe. Irmão, eu errei com você, eu tratei mal. Pastor com presbítero, presbítero com pastor, diácono, líder. Meu irmão, me perdoe. Vamos acertar essa questão. Então, quando você partir, que legado você vai deixar? Paulo nos ensina a deixar um legado de fidelidade, de sucessores fiéis, de relacionamentos restaurados pela graça, e ainda outro legado importante, principalmente nós pastores, seminaristas, líderes, o legado da atualização ministerial. Versículo 13. Quando vieres, traze a capa que deixei em Trode, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Já falamos sobre a equipe que Paulo formou, seus colaboradores, e um dos amigos que ele tinha era Carpo, era seu guardador. Paulo tinha algumas encomendas guardadas lá na casa de Carpo. E aí Timóteo tinha o desafio de trazer Marcos e trazer algumas encomendas para Paulo. Timóteo, traz a capa que está lá na casa de Carpo e os pergaminhos. A capa era para que ele se aquecesse na prisão. Os pergaminhos, o que eram os pergaminhos? Seriam escritos importantes do apóstolo Paulo, eram escritos em rolos, ou rolos em peles de animais, ou papiros. Provavelmente podia ser algumas cartas, seja do Antigo, rolos do Antigo Testamento, algumas cartas, ou alguns rolos em branco para que ele pudesse escrever mais coisa. O que deixa entender aqui é que Paulo, velho, à beira da morte, ainda queria ler, estudar, escrever, ainda queria usar a pena, que ainda estava preocupado em aprender coisas, em se atualizar, se aperfeiçoar. E Paulo, no final de sua vida, o tanto que tinha escrevido, que tinha conhecimento da palavra de Deus, mas ele sabia que ainda precisava aprender mais. Aí eu estou aqui nessa prisão há muito tempo, traz aí os pergaminhos, os rolos, eu vou reler o que eu escrevi, eu vou escrever coisas novas, eu vou estudar mais um pouco, eu vou ainda fazer alguma coisa, produzir alguma coisa. Então é isso que Paulo queria fazer. Quanto tempo faz que você não lê um novo livro, não participa de uma palestra? Quando a gente está num seminário, está todo dia lendo, os professores não pegam no nosso pé, né? Dá livro, trabalho, a gente já reclama, mas é importante para o nosso crescimento, nosso amadurecimento. Aí a gente um dia vira professor também, aí não vai descontar nos alunos, né? Então, mas é importante. Geralmente quando está no seminário, compra livros bons, fica atrás. O seminarista passa ali e fica atrás de todo livro, quer comprar, mas não tem dinheiro. Ele quer sempre se atualizar. Aí às vezes ele forma, e ele não compra mais livro, ele não investe mais, a biblioteca não aumenta. E aí ele não se atualiza, não lê uma coisa nova, boa, não participa de um congresso, quando tem oportunidade. Mas é preciso aprender. Como dizia Hendricks, parafraseando Hendricks, quem para de aprender hoje, para de ensinar amanhã. Então, como nós não sabemos tudo, temos que aprender sempre, crescer, não somente em livros, mas crescer no conhecimento da graça de Deus, crescer na vida de oração, crescer no conhecimento da palavra. Então é preciso crescer, se aperfeiçoar.
contar novas histórias, novas ilustrações, né? Às vezes conta a mesma ilustração. Ele se formou há 15 anos. A mesma ilustração daquele sermão é que ele usa a vida toda. Quem tem filhos tem que se atualizar, porque meus filhos sempre ouvem minhas pregações. Então, pai, essa história, eu só contou lá naquela igreja. Aí, então eu tenho que. Aí eu chego, aí eu li um negócio lá e contei uma história nova. Pai, essa eu não conhecia. Como você conseguiu trazer uma coisa nova? Aí eu falei, não, a gente tem alguma coisa na manga, né? Tá. Então, os filhos nos incentivam a se atualizar, a não pregar os mesmos sermões sempre, porque eles estão sempre ouvindo. E às vezes o meu filho pode até, se eu ficar doente, ele até, dependendo do sermão, ele já pode pregar. Mas, queridos, a importância da atualização, do crescimento, do aperfeiçoamento, de aperfeiçoar para crescer, para servir melhor o reino, servir melhor a igreja, para trazer coisas novas, não novidades, mas sempre um alimento novo para a igreja, a palavra viva ao coração do povo, está sempre sendo uma bênção para a igreja. Isso depende de muita oração, muito estudo, leitura da Bíblia, ler, ouvir outros, para poder sempre se atualizar. O pastor Jeremias Pereira, lá da 8ª Igreja de Belo Horizonte, ele contou uma história interessante. Ele foi no médico fazer uma consulta, aí chegou lá, e do jeito que ele é, e ele começou a conversar com o médico. Quanto tempo faz que o senhor participa de... Qual foi o último congresso de medicina que o senhor participou? Desde que eu saí da faculdade, nunca fui nesses congressos, não. E qual que é nessa área da medicina, qual que é o que está mais... a novidade? Não sei de novidade, não. Aí ele falou, ele pensou com ele, eu vou embora de fininho, porque esse médico aí, se ele for me operar, eu estou lascado. Estou lascado, porque, ou seja, estou em maus lençóis. Esse médico, ainda mais na área da medicina, 20 anos, nunca foi no congresso, não se atualizou, aí ele saiu de fininho, deu uma desculpa lá e falou, não vou ser operado por esse médico. Faltava a atualização, e faltava crescer. Então, Paulo estava em constante aprendizado. Paulo morreu estudando, em constante atualização ministerial. Muitas vezes nós, como missionários, fazemos o trabalho de casa. Chegamos num país, pesquisamos, fazemos ali uma pesquisa de campo e muitas coisas. E às vezes isso é preciso fazer. E é preciso saber qual que é o último livro, o que as pessoas estão lendo. E o pastor precisa sempre, não para ficar na moda, mas saber o que as pessoas estão lendo, quais são as aflições, as preocupações, o que está incomodando o povo, para que nós possamos, ao pregar, aplicar diretamente nas necessidades das pessoas. E às vezes falamos coisas que estão muito distantes daquilo que as pessoas estão vivendo, porque não lemos. E já dizia os antigos pastores, nós temos que ler a Bíblia e ler as pessoas, fazer exegese da Bíblia e exegese da cultura. Às vezes nós somos treinados para fazer exegese da Bíblia, mas fazemos mal exegese da cultura. Não compreendemos o nosso contexto, a nossa realidade. Então, não conseguimos comunicar aquela verdade bíblica de maneira compreensível e entendível para o homem do nosso tempo. Porque não fazemos a exegese da cultura. Fazemos somente o trabalho, e é preciso fazer as duas exegeses. A exegese bíblica, e de lá que nós partimos, da Bíblia que nós saímos, para saber qual que é a vontade de Deus para essa geração. Mas qual que é a vontade de Deus para essa geração? Dentro daquilo que eles estão vivendo, como que essa necessidade, essa verdade se aplica a essa realidade hoje. A questão da baleia azul, do golfinho rosa e do que está por aí. O que essa mensagem tem a ver com isso? Exigência da cultura. O que o fato de Deus ser soberano tem a ver com... Então nós temos que estar atentos, querido. Mas para terminar, Paulo deixou o legado de fidelidade, de sucessores fiéis, relacionamentos restaurados pela graça, de atualização ministerial e, por fim, um legado de uma partida em paz. No versículo 14 e 18, Paulo aí está falando da sua partida, e ele está falando que está em versículo 18, o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o reino celestial. A Ele glória, pois pelos séculos dos séculos. Amém. Quando a nossa partida é em paz? Primeiro, quando temos a consciência que cumprimos a nossa missão. Paulo estava consciente.
eu cumpri, eu fiz o que tinha que fazer, eu estou indo embora. Não, ele não era algo pesado. Por quê? Enquanto ele viveu, ele fez o que tinha que fazer, ele se dedicou e cumpriu o chamado de Deus. A hora que estava chegando a hora de partir, e tem pastor, né, às vezes a gente não sabe, a gente às vezes sabe chegar, mas não sabe sair. Está na hora da gente sair, aí fica, não vou deixar essa igreja, aí fica brigando para ficar, aí estraga tudo que fez, faz um bom ministério, na hora de sair, deixar sair no filé mignon, aí ele estraga tudo. Por quê? Está na hora de sair e ele quer ficar, aí começa a brigar com o povo. Não sabe a hora de sair, não aprendeu a hora de passar o bastão, ele acha que vai ficar para sempre. E Paulo, a hora que chegou, quando chegou a hora de passar o bastão, de entregar a liderança, ele estava tranquilo. Não era um peso, era uma realização da vida. Por quê? O que tinha que fazer ele fez. Então vou partir em paz. Está chegando a minha hora, vou receber a coroa da vida. Vocês que vão ficar aí, continua o trabalho. Está aí o exemplo, está aí, o caminho foi dado. Eu estou indo, está na minha hora. Estou partindo em paz. Como nós dizemos na linguagem missiológica, Paulo tinha cumprido a missão de Deus no mundo. Paulo tinha certeza que podia partir em paz, porque fez o que tinha que fazer. Não faltava nada, ele não tinha mais nada para fazer, ele já fez o que tinha que ser feito. Então ele estava indo. Ele gastou sua vida nessa tarefa de pregar o evangelho, de fazer discípulos para Jesus. Chegou a hora, ele ia embora. Então nós partimos em paz quando não temos nada para nos vergonhar. Ou seja, quando não deixamos para trás dívidas, querelas, problemas para os outros resolverem. A pior coisa é você sair do lugar e deixar problemas para os outros resolverem. Então saia tranquilo, não saia deixando problemas para os outros resolverem. Resolva seus problemas, acerte suas coisas e vá em paz. Precisamos sair tranquilos. Paulo estava partindo, deixando um bom testemunho, não um testemunho perfeito, porque ele não era perfeito, mas de alguém que prosseguia para o alvo, de alguém que poderia ir, porque tinha resolvido todas as questões que precisavam ser resolvidas. Tinha pregado, tinha ensinado, tinha acertado com João Marcos, nada tinha ficado para trás. Era preciso agora sair. Então saia sem sujar o passo. Você que é pastor, você que é seminarista, quando você sair de um lugar, não deixe o passo sujo, a água suja. Não chegue no lugar e suje o passo para as suas ovelhas e suje o passo para que os outros venham. Eu já sucedi pastores que deixaram um rastro de dívida, de coisas assim, difícil. Eu peguei o pasto todo sujo, tive que limpar o pasto. Negócio aí na cidade, porque ele sujou o pasto, como diz lá em Ezequiel, ele turvou a água das ovelhas. E a gente tem que ter cuidado, queridos. Não turve a água das ovelhas. Quando você passar, deixa a água limpinha. Beba a água lá, limpinha, deixa limpinha e vá. Quando o outro vier, vai beber água limpa. Aí vai caminhar. Partimos em paz quando temos a certeza que Deus está conosco. Paulo tinha certeza que Deus estava com ele, ele podia partir, chegou a sua hora, ele sabia para onde ia. Eu sei para onde eu vou, sei em que tenho crido, sei que vou receber a coroa da vida, pela graça de Deus. Vou em paz. O importante é que o Senhor está comigo. Muitos me abandonaram, mas o Senhor está comigo. Vou embora. Queridos, neste mundo as coisas são passageiras. A beleza, o dinheiro, a saúde, a juventude, também o nosso ministério. É preciso saber que um dia, eu e você temos que sair, temos que passar o bastão. Passe o bastão tranquilo, em paz. Seja o bastão da igreja, está na hora de eu sair, vai vir outro pastor. Seja o bastão da liderança de uma sociedade, do louvor. Passe o bastão em paz. E hoje, cada vez mais, aí vocês estão formando, cada vez mais nós temos tido transições difíceis. Transições pastorais traumáticas. Porque está faltando sabedoria para passar o bastão, para fazer a transição normal. É normal. Uma hora você passou na igreja, faz o trabalho, e quando tudo está bom, está na hora de ir embora. Entenda a hora que a vontade de Deus, saia tranquilo, deixe outro vir trabalhar, e vá para outra igreja e faça um bom trabalho lá também. Às vezes a gente prefere escolher a hora de sair quando está tudo complicado. Aí era bom sair naquela hora quando estava tudo bom. Então, passe o bastão tranquilo. Ninguém é imutável, ninguém é insubstituível na obra do Senhor. Eu sou substituível, você é. Vai chegar a hora. Chega a hora de passar o bastão. Passe com tranquilidade. Você está se preparando para esse dia? Para isso com tranquilidade?
Muitas vezes você é preparado para chegar, vamos chegar e plantar a igreja. Mas chega na hora de você sair, aí desfaz tudo o que fez. Não desfaça o que você fez na hora de sair. Saia tranquilo, saia bem, saia em paz. Partir para o Paulo não era um peso, era a realização de uma vida. Uma das últimas palavras de Jesus, antes de sua partida desse mundo, foi: Tetelestai, está consumado. Está consumado. Ou seja, realizei a obra que o Pai me confiou. Eu fiz o que, com fidelidade, aquilo que deixei sucessores, aí os discípulos que vão dar continuidade à minha obra, e eles vão continuar esse trabalho. Abriu aí o caminho da reconciliação, não apenas possibilitei, mas de fato se tornou uma coisa concreta agora, em Cristo, e vou em paz porque fiz a vontade de Deus. Então hoje eu te convido, como pastor, como seminarista, como líder, como membro, como pai, a refletir sobre essa palavra, a refletir sobre essa questão da liderança, da transição, da partida, que seja uma coisa tranquila, normal na vida, não seja uma coisa desgastante e pesada, como tem acontecido em nossas igrejas, em nossos presbitérios, em nossos sínodos, em nossa denominação. Aqui eu não quero nem falar dos outros, falar de nós, no campo missionário. Quanto desgaste nós tivemos lá no campo missionário para resolver problema, pepino de missionário, gente egoísta, que ficava brigando com todo mundo, queria que fez, não, tem que ser assim, essa é a minha vontade, tem que ser assim, e brigando, e aí quanto tempo, quanto desgaste. Se ao partir o seu legado for um legado de fidelidade a Deus, um legado de sucessores fiéis, um legado de relacionamentos restaurados, de atualização ministerial e de uma partida tranquila, será uma bênção para você, para aqueles que ficam, será uma bênção para a igreja. Geralmente todos nós somos treinados para entrar e permanecer, nunca para sair. Mas é preciso pensar na hora de passar o bastão, de fazer a transição para outra geração. Eu já estou me preparando, estou com 46, quero servir muito ainda no reino de Deus, mas quando chegar a hora de entregar o bastão, seja lá em Guiné-Bissau, vai chegar a hora de entregar o bastão, entregar tranquilo, não ficar segurando a liderança. E muitos missionários erraram na hora de passar a liderança para os nacionais, ficaram segurando demais e não queriam entregar. Quando entregaram de uma vez, aí eles ficaram perdidos. E então eu fui entregando, fui passando. Eu já não tenho lá, já entreguei a liderança. Vai chegar a hora de ter que largar o seminário, sair de lá. Vai chegar a hora de passar o bastão. E que isso seja algo alegre, contente, festivo, sabendo que fizemos o que tínhamos que fazer. Então, você que está começando como seminarista, você que já é pastor, você que é líder, entenda que é preciso fazer isso com sabedoria, com tranquilidade, pedindo muita graça a Deus, para o bem do reino de Deus, da igreja, do seu ministério, da sua família e da igreja de Cristo no Brasil e no mundo.